Estamos de volta. Agora a gente traz uma informação que acaba de sair recente. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a omissão do Congresso em criar o imposto sobre grandes fortunas. A Corte determinou que o tributo seja implementado, mas sem definição de prazo. O ministro Luiz Fux foi o único a divergir e criticou partidos que perdem na arena política e recorrem ao judiciário. A ação foi apresentada pelo PSOL, que acusa o Legislativo de descumprir a Constituição ao não regulamentar a taxação de grandes fortunas. O placar está em 7-1 pelo reconhecimento da omissão. Votaram a favor os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do relator original Marco Aurélio Melo. O ministro Flávio Dino chegou a sugerir um prazo de 2 anos para a criação do imposto, mas foi voto vencido. Consta, eu quero te ouvir informação de agora a pouco, só para trazer o que argumentou o ministro Luiz Fux. Ele foi voto divergente, né, voto vencido, mas ele disse que compete à União e não ao Judiciário, criação de tributos, e ainda classificou como gravíssimo o fato de partidos acionarem a Justiça para decidir questões que são inerentes ao Parlamento, ao Poder Legislativo. Acompanho o voto dissidente do Fux, né? Essa história de omissão é um perigo, né? Porque o Poder Judiciário, principalmente na figura do STF, passou a usar a dificuldade de aprovar medidas no Legislativo, que é típico da democracia, como omissão. Então, se não está aprovando nada em relação a grandes fortunas, então vai caber ao STF dar um empurrãozinho e acatar um pedido do PSOL, né? Bem interessante isso, né? Quer dizer, vamos logo taxar grandes fortunas nos moldes dos socialistas, porque o Legislativo não está se debruçando sobre isso e aprovando aquilo que o PSOL e o STF gostariam. Isso é temerário, né? Não deliberar sobre determinado assunto, às vezes, é uma escolha do Poder Legislativo, dos representantes eleitos pelo povo, porque o assunto é difícil, é delicado, porque não tem consenso, porque não tem massa crítica para votar, e isso tudo faz parte da democracia, que é lenta, que é imperfeita. Mas, para aqueles que querem empurrar a história em direção ao socialismo, não há tempo a perder. Pois é, Piotr, tem uma questão. O que seriam as grandes fortunas? Isso ainda precisa ser definido na legislação brasileira. E como bem pontuou o Consta, não legislar sobre determinado assunto também é uma opção, também é uma definição que compete ao Poder Legislativo, né? Porque o assunto pode não estar maduro. E o Congresso é a representação popular. Aliás, o Supremo decidir sobre isso baseado num pedido, numa apresentação formal de um partido nanico que perdeu a votação dentro do Congresso, é uma subversão da democracia representativa. A maioria decidiu por um caminho. Aí quem perdeu recorre ao Supremo. Isso é subverter a democracia representativa. E o Supremo dá espaço para isso, dá corda para isso, vai exatamente na mesma. Ele está subvertendo a democracia representativa. O PSOL é ninguém porque o eleitor não quer que ele seja alguém. Se o PSOL fosse alguém, ele teria que ter votos. Se ele não teve votos, foi vontade popular. Esses partidos nanicos tentam compensar a pequenez política deles dentro do Supremo Tribunal Federal. E ministros do Supremo dão espaço para isso. Basta dizer que também foi do PSOL a reclamação, por exemplo, daquela Ferrogrão, que está parada até hoje, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Há uma decisão que não foi tomada, se pode ou não pode fazer a linha de trem. Isso não é uma decisão. O PSOL não pode reclamar de um assunto como esse. Vai para o Congresso e o Executivo trata do assunto, até porque é uma obra executiva. Não para no Supremo, vamos abordar essa questão. Não, discute no Congresso Nacional. Agora, por que não quer discutir no Congresso Nacional? Porque é minoria. Minoria irrelevante do ponto de vista de votos. Mas quer se tornar relevante recorrendo ao Supremo. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu, felizmente, vi essa época, gostaria que voltasse, de ministro do Supremo mandar de volta partido que perdia a votação no Congresso Nacional, e aí o ministro dizia, isso aqui é interna corporis, volta para lá porque não é assunto do Supremo. Hoje não, hoje o Supremo quer tudo para ele. E aí dá nessa coisa. Isso é uma subversão da democracia patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal ao aceitar um argumento de um partido nanico que perdeu na votação. Democracia é maioria. E eles foram minoria, acabou, vai acabar o assunto ali.
O Silvio, deixa eu trazer o argumento do partido nanico, do PSOL. Você que gosta da sopa de letrinhas, eles apresentaram uma ADO, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E olha o argumento do PSOL para instituir aí o imposto sobre grandes fortunas. Redução de desigualdades e promoção da justiça social. Olha, um partido que tem 13 deputados, aliás, ele integra uma federação que tem 15. Veja o tamanho, a relevância do PSOL e da rede. O PSOL tem 13 e a rede tem 2. E agora um deles, um dos representantes do PSOL, é ministro do governo Lula, Guilherme Boulos, o mais votado. Este partido não consegue formar maioria. Aliás, ele é nanico dentro da própria base do governo, que é pequena. Esse partido vai ao Supremo e simplesmente derruba algo que está sendo debatido no Legislativo. Casa para onde esses deputados foram eleitos. Os deputados foram eleitos para a Câmara dos Deputados. Mas, como eles perdem o jogo lá, eles vão ao Supremo Tribunal Federal ou algo mais ou menos assim. Vão tentar, no tapetão, embargar o negócio, embargar a coisa. É assim que funciona no Brasil. Essa é a judicialização. Fechem o Congresso Nacional. Às vezes a gente se exalta, chuta o balde e fala assim, olha, fecha o Congresso porque não serve para nada, então. Porque, de fato, se um partido do tamanho do PSOL consegue que o Supremo Tribunal Federal passe por cima de prerrogativas do Legislativo, para onde, repito, esses deputados foram eleitos, eles não foram eleitos para o Supremo. Então, praticamente não serve para nada. Vai todo mundo morrer na cláusula de desempenho, na cláusula de barreira no ano que vem. Eu quero ver fazer 11 federais em 9 estados e atingir o número de votos necessários, 2,5 lá da Câmara dos Deputados, para continuar a existir. Eu quero ver essa sopa de letrinhas, Paula, como você disse, sobreviver à cláusula de desempenho. Talvez a única coisa alvissareira que eu vejo hoje para a eleição do ano que vem é a cláusula de desempenho. Vai tirar um monte de siglas do jogo político. E mais, né? Você tem de revogar isso aí. Do jeito que perdeu na votação, recorre ao Supremo. Precisa acabar isso aí. Não faz o menor sentido. Quer dizer, uma imensa maioria fica valendo menos que a má vontade dos perdedores que ficam bancando os capinhas voluntários lá do Supremo e levam o caso, né? A voz de castrato lá do... Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues fez isso durante 4 anos. Agora é o Lindbergh e outros que não têm o que fazer. Não pode. Não pode. Quem legisla é o Congresso. Decidido por maioria um assunto, ponto final. Tem que acabar com isso aí. Sim. É como conta sempre a Ana. Também alguns partidos tentam recorrer à Suprema Corte Americana. E eles devolvem, dizendo, não é conosco. Ponto. É não aceitar a regra do jogo, né? É não aceitar. Não aceitar a regra da democracia.